que sentido? Em decidir quando é o melhor momento para se fazer a aplicação. Então já começa ali pelo próprio modelo. E esse trabalho especificamente, né? Em que momento que a gente vai fazer a aplicação? Como que a gente utiliza a própria inteligência artificial para interpretar um conjunto de dados robusto que uma pessoa física ele não teria uma dificuldade muito grande de conseguir fazer essa correlação de todos os dados. Então já começa com essa primeira interpretação. Qual que é o momento correto? A gente já consegue interpretar todos esses dados para conseguir fazer esse tipo de aplicação. Então ali, quando a gente está falando da pulverização, das quebras da pulverização em gotas, o primeiro ponto fundamental que a gente precisa entender é qual que é o tamanho de gota que eu vou aplicar. Por que o tamanho de gota é tão importante? É ele que vai definir. E eu comecei a perguntar para ele sobre telemetria e ele disse o quanto que se ganhou em eficiência quando a gente diminuiu a faixa de sobreposição. Que a faixa de sobreposição são 2 vezes a dose e isso pode causar um efeito tóxico para a planta e muitas vezes, né, perder produto. Posso dizer que nós estamos encerrando o ano de 2025 com um episódio fechando com chave de ouro aqui, com um baita episódio. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E olha só, deixa eu te perguntar, o Papai Noel foi bonzinho com você? Te trouxe já uma lavoura chegando no final do ano, prontinha para colher e bem cuidada? Se não, vamos fazer aquilo que o grande Dirceu Gassen falava, vamos ter capricho. Capricho, e é lógico, né, pedir aquela ajuda de São Pedro para controlar a chuva quando precisa e sol quando precisa colher também. Vamos lá. Olha, espero que você tenha passado um ótimo Natal e nós estamos aqui na beirinha de 2026 com o Mundo Agro Podcast completando aí, né? Completou em novembro os seus 6 anos no ar, mais de 320 episódios e nós estamos hoje nessa série, que é uma série muito especial, como eu comentei nos episódios anteriores, né, em que o grande Lúcio do Seedcare da Syngenta indicou o Mundo Agro Podcast como um canal de divulgação dessa ação de boas práticas no uso dos defensivos e também na manutenção da qualidade do ambiente, da pessoa, da máquina, do equipamento e da planta. E agora, para fechar esse ciclo com o último episódio de 2025, eu tenho a honra aqui de trazer um botocudo, passou lá por Botucatu, na FCA, foi orientado do grande professor Raitano. Professor Raitano deve estar ouvindo, assistindo a gente, um forte abraço, um feliz ano novo. Vamos falar sobre tecnologia de aplicação terrestre, as boas práticas, com o doutor Matheus Negrisoli. Matheus, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Feliz Natal recém-passado para você, um ano novo aí de muito sucesso, muitas alegrias e saúde, que o resto a gente corre atrás. Seja bem-vindo, Matheus. Isso aí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Realmente é um prazer muito grande estar aqui participando do podcast, poder trazer um pouco sobre esse mundo da tecnologia de aplicação, um pouco do que a gente tem feito aqui dentro da Syngenta. Também desejo um Feliz Natal e aí um Feliz Ano Novo a todos. E, de novo, muito feliz aqui, muito agradecido por estar podendo participar desse podcast. Que joia. Quando eu vi o seu sobrenome, eu falei, eu conheço um Negrisoli da época lá da faculdade, e você disse que o Eduardo é seu tio, né? Exato. E nos divertimos muito ali no ambiente do Departamento de Agricultura, quando eu fazia minha graduação, meu doutorado, e o Eduardo ali, orientado do grande professor Vellini, com o time de proteção de plantas ali, tecnologia de aplicação. Exato. Matheus, muito bom essa série, como eu disse, fiquei muito honrado de ser indicado, né, nesse projeto que o Lúcio e o time dele fez, e eles foram contemplados, né, para poder impactar um grande número de pessoas com boas práticas na agricultura. Só recapitulando, caso quem está com a gente aqui tenha chegado agora, nós já gravamos e foi ao ar o episódio com o Lúcio e com o grande Dema do Seedcare, onde nós falamos dos cuidados com o tratamento de sementes e novas tecnologias. Depois, gravei com o Roberto Castro, que ele é o líder, né, Brasil de Stewardship. Gravei com o grande Fernando Cassis Carvalho, figurinha carimbada aqui do Mundo Agro Podcast,
que foi o episódio da semana passada, que nós falamos sobre tecnologia de aplicação aérea, os cuidados e as boas práticas, e agora a gente encerra esse ciclo aqui falando sobre a tecnologia de aplicação terrestre, que eu acho que é a grande maioria do que a gente vê no Brasil, né, Matheus? E a ideia é que a gente traga também quais são as dificuldades, tanto no uso das tecnologias disponíveis, quais são os desafios e como fazer essa operação, que visa proteger a planta, muitas vezes levar um nutriente ou um produto, um nutriente foliar, até inoculação com pulverizador. Eu já estou vendo o pessoal fazer um reforço de cobertura, depois a gente pode falar sobre isso. Fazer com que a tecnologia chegue até a planta de forma correta, na dose correta, e ao mesmo tempo, como proteger o ambiente, as pessoas, o equipamento e, é lógico, aquela cultura que está ali com a necessidade de ser protegida. Mas antes de começar, eu quero conhecer um pouquinho da sua história, né? Vamos conhecer o Matheus, para quem não conhece. Da onde você é, Matheus? O que te levou a estudar, né? Tá na agricultura, vir trabalhar com tecnologia de aplicação, porque a gente sabe que os KOCs da vida aí são bem complicados, né? E se for falar de herbicida, então, e hoje, né, você fazer parte aí do time da Syngenta nessa área de proteção de culturas. Legal, perfeito, professor. Então, uma história bem breve aí do Matheus, né? Como você comentou, né? Eu tenho o tio ali que tá na área da agronomia como um todo, e na verdade ele não é o único, tá? Eu brinco com o pessoal que hoje, na família Negrisoli como um todo, nós somos quase 9 agrônomos na família. Que legal! Então já vem de berço realmente uma de vir do campo, né? Meus avós, bisavós tinham já esse trabalho do campo, e depois com meu pai principalmente, né, que ele foi um dos primeiros ali, ele e os irmãos, né, incluindo meu tio Eduardo, e começaram ali realmente a puxar essa fila ali, o tio do meu pai também como agrônomo, e aí hoje com o irmão gêmeo agrônomo, minha esposa, a esposa do meu irmão, então já foi levando a família toda agora para Você tem um irmão gêmeo agrônomo? Também tem um irmão gêmeo agrônomo. Reuniu todo mundo aí no Natal agora, o papo não foi outro, né? Não tem como fugir. Exatamente. Que legal, que bacana, viu? Mas eu sou natural aqui do estado de São Paulo, tá? Do interior do estado de São Paulo, de Pirajuí, cidadezinha pequena, próxima a Bauru. Que legal, fiz estágio na fazenda Taliba Leonel, é próximo ali, não é? É próximo, é próximo, exatamente. Conhece bem a região aqui. Primeiro ano de faculdade fui fazer estágio lá, conheço. Que legal. Eu nasci lá, sou formado em engenharia agronômica pela Unesp, mas de Ilha Solteira, tá? Fiz a Unesp lá em Ilha Solteira. Depois, como você comentou, né, passei por Botucatu, mestrado, doutorado com o professor Raitano, ali já bem focado na parte de tecnologia de aplicação. Sempre gostei muito, principalmente na graduação, trabalhei muito com herbicidas, depois com fungicidas, e aí sempre gostava muito da parte de químicos de modo geral. Mas aí eu sempre tive essa curiosidade, né, de como melhorar, como a gente consegue realmente trabalhar um pouco mais na aplicação como um todo. E na tecnologia de aplicação foi o campo que eu encontrei de conseguir trabalhar com todos os produtos, né, de modo geral. Então ali o próprio professor Raitano conseguia trabalhar com inseticida, com fungicida, com herbicida. Igual você comentou, no final a gente começou a trabalhar também com biológicos, nutrição. Então você envolve ali realmente todas as áreas de aplicação. Não foge tanto da área ali da parte do controle, da eficácia, mas também sem desviar do ponto do maquinário mesmo em si, né? Como que a gente interpreta toda a estrutura ali realmente da aplicação como um todo, pensando na máquina, no químico e na parte biológica, né? Fechando ali realmente o triângulo da tecnologia de aplicação. E ali depois, no finalzinho, quase terminando a pós-graduação, eu iniciei a jornada ali efetivamente, né, na área corporativa, primeiro com a área de pontas de pulverização, tá? Na indústria, numa empresa chamada Hypro, bem focada ali realmente na pontas de pulverização, na parte de maquinário como um todo, tá? Que para mim foi uma bagagem também muito boa principalmente com treinamentos. A gente estava conversando um pouco, né, sobre essas viagens, pessoas e quantidade de pessoas que a gente acaba fazendo treinamento. Foi uma época ali de realmente bastante aprendizado por rodar praticamente o Brasil inteiro fazendo treinamento, trabalhos de campo, entender realmente o impacto dos bicos de pulverização, a tecnologia como um todo, tá? Tive uma breve passagem como desenvolvimento de mercado até no ano passado, tá? Tô recente aqui na Syngenta, entrei como coordenador de tecnologia de aplicação e hoje, atualmente, eu tô como gerente de tecnologia de aplicação
aplicação dentro de uma área que a gente chama de PTIE ou PTNI em inglês, né, que é tecnologia de produto e engenharia, que é uma área que está focada desde o desenvolvimento inicial do produto, desde aquela área ali realmente, a partir do momento do descobrimento de uma nova molécula, do novo ingrediente ativo, do desenvolvimento da formulação, como a gente vai fazer esse escalonamento da produção para a indústria, esse contato, transferência de tecnologia, desenvolvimento analítico, desenvolvimento de formulações de biológicos, inclusive hoje ali dentro da equipe, o desenvolvimento de embalagens, até no final, que é a minha área, particularmente acredito que seja mais importante, né? Que é a área de tecnologia de aplicação. Então, realmente, nessa preocupação, né, do desenvolvimento do produto e no suporte ao negócio como um todo, não só ter um bom produto, ter o melhor produto do mercado, mas como a gente vai ter essa correta aplicação, uma aplicação de forma segura, como você comentou ali, exatamente os pontos da definição da tecnologia de aplicação, né? Que seja economicamente viável, obviamente, sempre pensando ali no lado do produtor, mas que tenha realmente a segurança para aplicação, uma qualidade correta e tudo mais. Então é uma área que hoje eu estou sediado em Olambra, está dentro da estação experimental aqui, que é onde tem o SeedCare, né? E tem a estação de pesquisa como um todo, a gente tem um laboratório de tecnologia de aplicação. E recentemente, em outubro do ano passado, foi inaugurado um novo centro de tecnologia em Paulínia, tá? Então hoje a gente está com essas duas áreas, saiu bastante matéria até falando de centro de tecnologia, com o Rodrigo Marques, né, que é o nosso diretor aqui da área, e anunciando, né, esse novo centro de tecnologia para dar esse suporte para a região Latam como um todo. E é uma área aí com laboratórios de última geração, toda essa estrutura realmente pensando no suporte para a região, tá? Então hoje a gente está dividido nessas duas áreas, temos uma equipe aí de 5 pessoas, muito talentosa, bastante empenhada aí também nesse trabalho. Que joia! Matheus, eu vou te dizer, viu? O tempo vai passando e a gente vê que os bons profissionais vão se adaptando e a demanda, né? A demanda global por uma informação correta. Hoje, o agricultor, ele tem muito mais informação do que ele tinha 10 anos atrás, quem diz há 30, 40 anos. E isso nos faz forçadamente a se tornar profissionais mais eficientes, né? Então, antigamente, eu lembro quando chegou o primeiro computador na minha casa, tela verde de fósforo, um negócio que fazia um barulhão, internet então, quando começou, e hoje você pega um telefone celular na mão, né, que aqui e ele é muito mais potente do que aqueles 286 que chegaram em casa. E aí agora entra a questão da inteligência artificial, a comunicação ainda bem, né? E não comunicação entre nós, mas a comunicação entre equipamentos, a conectividade está sendo superada graças ao Elon Musk e outros malucos aí que colocaram milhares de satélites no céu. Então, não adianta. Para fazer bem feito, a gente tem que usar a tecnologia de forma correta. Antes de entrar propriamente dito na tecnologia de aplicação terrestre, eu vi aqui, né, na sua biografia, no seu portfólio aqui, pessoal, no seu currículo, que você atua tanto com o sensoramento remoto, quanto com técnicas computacionais, machine learning, inteligência artificial e modelagem de dados. Como que isso se aplica à tecnologia de aplicação? Legal, excelente pergunta, professor. Na verdade, esse é um assunto até, como toda a parte de inteligência artificial, ela já existe há muito tempo, mas ela veio à tona recentemente, né, como você acabou de comentar. E essa conexão com a tecnologia de aplicação também é bastante recente, tá? E ela vai se conectar de diversas formas, desde o início. Em que sentido? Em decidir quando é o melhor momento para se fazer a aplicação. Então já começa ali pelo próprio modelo, esse trabalho especificamente, né? Em que momento que a gente vai fazer a aplicação? Como que a gente utiliza a própria inteligência artificial para interpretar um conjunto de dados robusto que uma pessoa física ele não teria uma dificuldade muito grande de conseguir fazer essa correlação de todos os dados. Então já começa com essa primeira interpretação. Qual que é o momento correto? A gente já consegue interpretar todos esses dados para conseguir fazer esse tipo de aplicação. E depois, até somando esses dados, somando as informações da cultura, somando informações do próprio equipamento, como que a gente consegue fazer essa aplicação de uma forma correta, tá? Então, isso vai desde o desenvolvimento do produto. Por exemplo, hoje já tem ferramentas de inteligência artificial, machine learning, que vão nos adiantar anos quase de projeto, de desenvolvimento de uma formulação, qual que é o melhor coformulante, quais são os melhores componentes daquela formulação, com base num banco de dados robusto que a gente tem de vários anos, que de novo, para uma pessoa pegar e ler todos aqueles dados seria
inviável, a gente consegue hoje interpretar tudo isso numa velocidade muito rápida. Óbvio, precisa de pessoas muito habilidosas para conseguir interpretar tudo isso e criar essa modelagem, mas que a gente consegue interpretar ali para o desenvolvimento do produto, inclusive forma de aplicação, de retenção do produto, como que a gente vai ter, por exemplo, a melhor retenção. Enfim, estou dando alguns exemplos, tá? Mas ele se conecta, professor, de diversas formas, tá? De novo, desde o antes da aplicação, esse é um dos focos, inclusive, do projeto que a gente tem trabalhado, mas até o depois, né, do desenvolvimento do produto e na aplicação como um todo. Que legal. E aí, Matheus, lembrando que nós estamos aqui conversando e falando sobre a segurança no processo. Passei por várias etapas e várias posições dentro da universidade, e eu sei que recentemente, com esses modelos, já existem modelos antigos, na área da saúde, ao invés de você precisar pegar um paciente de verdade, injetar um anestésico, uma droga e ver qual é a reação metabólica e fisiológica, existem modelos computacionais que fazem isso. Olha, se eu diminuir a saturação de oxigênio do cara, eu aplico lá uma adrenalina, tô aqui devaneando, né? Não sou da área médica. O que acontece? Eu imagino que quando vocês estão desenvolvendo uma nova molécula, né, recentemente, o Thymidium, né, passou a fazer parte do portfólio de vocês, imagino quanto de estudo tem que ser feito, e às vezes você quer saber qual é a reação que pode ter se um cara de repente passar a mão no olho, se ele errar a dose, né? Até num caso extremo, se esse cara engolir esse produto. Então, esse tipo de modelagem, além de mostrar como que é a molécula atuando na planta, a gente pode trazer inferência de outros fatores correlatos que estão ligados à segurança também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um dos pontos chaves, que é importante um ponto que você comentou, que não é simplesmente a gente até acelerar o processo. Obviamente, ele consegue acelerar, você consegue interpretar mais informações do que você conseguiria naquele mesmo espaço de tempo, mas esse que acho um dos pontos chaves, que com a quantidade de informações que a gente gera, com a quantidade de trabalhos de pesquisa que tem, você utilizando essas ferramentas de modo geral, você consegue extrair informações que às vezes a gente ali é olho nu, você interpretando, você não conseguiria explorar. E muitas vezes você consegue realmente, como você comentou, né, de fazer essa correlação e trazer pontos muito mais importantes, de tanta parte de segurança, de recomendação de utilização, ou então até mesmo da própria vantagem do produto, né, como um todo, quando a gente está fazendo inclusive uma diferenciação de produtos. Então você consegue realmente trazer muitas informações e de novo, não só acelerando o processo, mas principalmente você explorando mais com a base de dados que a gente tem, tá? E até um ponto puder adicionar, essa é até magia da Syngenta, né, que a gente tem estrutura global com diversos centros de pesquisa, então do mesmo Thymidium, por exemplo, foram feitos vários estudos no Brasil, vários estudos na Suíça, em Charlottesville, na nossa unidade na Inglaterra, e assim por diante. Então como que a gente reúne todas essas informações de modo global? Então tem aí estruturas para conseguir compilar todos esses resultados e chegar ali num senso comum dessas informações. Então esse tipo de ferramenta é muito importante, seja para a parte de recomendação técnica de aplicação, a segurança, boas práticas ali realmente para aplicação, tudo isso a gente consegue compilar nessas informações. Perfeito, e essa pesquisa ela é fundamental para que os produtos cheguem com segurança e informação no mercado. E agora vamos falar da parte de ação, né, desses produtos e dessas tecnologias. Eu falei para você antes da gente começar a gravar que um dos meus focos de trabalho é o tratamento de sementes e a forma de aplicação e as misturas. É comum, Matheus, a gente chegar numa fazenda e ver a tropa ali se desesperando para tirar uma cauda que aglutinou. Às vezes ele faz a aplicação de um fungicida e vê uma fito de herbicida e você não sabe o que é, de repente você pega aqueles sistemas anti-onda, aquele quebrador de onda que fica dentro dos tanques, e aquilo ali é um plástico, é um polietileno, um poliestireno, né, sei lá o que é aquilo, mas às vezes o produto vai grudando ali, o agitador ou o produto de limpeza não consegue tirar. Então, quando a gente fala em tecnologia de aplicação para pulverização, essa é uma das principais ferramentas de todas as culturas hoje. E recentemente, a gente teve o processo, né, os primeiros casos de ferrugem asiática, se eu não me engano, foi em 1992, 2001, não lembro, mas eu sei que quando a ferrugem entrou no Brasil foi um desespero enorme. Depois, na sequência, veio o Helicoverpa,
E se não fosse o fungicida, o inseticida e o equipamento que coloca isso corretamente na planta, nós estaríamos passando fome. Hoje, quais são os principais pontos que a gente tem que pensar na tecnologia de aplicação terrestre? Nós falamos com o Fernando sobre a aérea, tem vários pontos que são coincidentes, né? Porque a função do avião é quase andar na mesma altura do pulverizador. Quais são os principais pontos que a gente tem que tomar cuidado, seja com o uso de um fungicida ou de um herbicida, para que o efeito dessa tecnologia aplicada na lavoura seja realmente correto? Legal, perfeito. E até para responder a pergunta é excelente, professor, e até para responder a gente precisa explorar até um pouco mais, assim, da parte da tecnologia de aplicação como um todo, né? Em que sentido? O que eu falo? A gente costuma, quando a gente fala em tecnologia de aplicação, isso está corretíssimo, né? Pode ser aéreo, pode ser terrestre, pode ser o drone, mas focando aqui na terrestre, né? A gente sempre divide em 3 momentos, né? O antes da aplicação, durante a aplicação, ou seja, na pulverização em si, e o depois, tá? O que eu quero dizer com isso? O antes da aplicação, e aí é aquele preparo, né? A situação que você trouxe como exemplo. Todo mundo acho que já vivenciou o momento que você chega lá e o bom e velho talhar a cauda, né? Você chega, o pessoal realmente está desesperado, não sabe o que fazer para abrir aquela cauda dentro do tanque. Então esse já começa o primeiro momento, né? Ali no preparativo da cauda. Como que a gente vai se preparar para produzir, preparar aquela cauda realmente como um todo, né? Então a tecnologia de aplicação já começa aí. Primeiro, né, na própria seleção dos produtos, das formulações corretas, e aí, obviamente, né, trazendo até para a parte de segurança, como que vai ser feita essa adição do produto dentro do tanque, no sentido que EPIs corretamente, seguindo toda a segurança, equipamento bem calibrado. Então já começa ali no prévio, né? Como que a gente vai fazer esse preparo da cauda e considerando já um equipamento bem calibrado, o equipamento correto, seguindo os EPIs, tá? E ali quando a gente pensa no antes, é muito importante a gente entender, e aí por isso que eu comentei um pouco da formulação, que tipo de formulação a gente vai estar adicionando, qual que é a ordem de mistura que a gente vai estar utilizando. Então hoje a gente tem recebido bastante visitas aqui no Centro de Tecnologia, a ponto de dor número 1, professor, que a gente tem recebido é incompatibilidade. Isso, assim, de modo geral, as dificuldades que tem no campo. Por quê? Cada vez mais a gente utiliza taxas de aplicações mais reduzidas, então situações mais concentradas, número de produtos no tanque tem aumentado para a gente conseguir realmente facilitar. Então esse tem sido um dos pontos de atenção, e aí a formulação tem um potencial muito grande de como que a gente consegue melhorar essa tecnologia, mas não só isso, né? A gente entender ordem de adição, alguns produtos realmente vão ser incompatíveis, então a gente, dependendo da aplicação, algum nutricional, algum outro produto, pode ser que tenha que ficar fora da aplicação, você vai ter que fazer uma seleção de produtos. Então esse é o primeiro ponto. Aí durante a pulverização, basicamente, né, a parte principal, tamanho de gota. Então ali, quando a gente está falando da pulverização, das quebras da pulverização em gotas, o primeiro ponto fundamental que a gente precisa entender é qual que é o tamanho de gota que eu vou aplicar. Por que o tamanho de gota é tão importante? É ele que vai definir o risco de deriva, então já começa ali o potencial de perda que você está tendo ali você pode perder, e aí vai ser relacionado ao clima, vários outros fatores, e ele, ao mesmo tempo que define o potencial de deriva, ele que vai definir o potencial de cobertura, ou seja, quantidade de gotas de produtos que está chegando no seu alvo. E aí, dependendo do tamanho de gota, não só a cobertura do seu alvo como um todo, mas se ele já está chegando no bacheiro da cultura, se ele está chegando lá no bacheiro da soja, você comentou da ferrugem, né? Quando ela começou, ali que começou os processos de realmente de desenvolvimento muito da tecnologia de aplicação. Como que a gente vai fazer para o produto chegar ali no bacheiro da planta, onde começa ali a incidência da doença? Como que a gente antecipa a aplicação antes do fechamento? Legal. Se a gente colocar uma gota mais fina, a gente consegue ter uma introdução de produto ali naquela região? Consegue. Como é que a gente vai balizar isso com a questão do clima? Então, todos esses fatores ali, de novo, sempre voltado para o tamanho de gota, é um fator muito importante, né? Porque vai definir a qualidade da aplicação e o risco ali de deriva, perda de produto e, obviamente, contaminação ambiental. E por último, é muito importante a gente entender também o pós-aplicação. Quando a gente fala de tecnologia de aplicação, né? Você pulverizou. A partir do momento que saiu do bico, não está finalizado o trabalho da sua técnica de aplicação. Como é que vai ser essa chegada dessa gota na folha? A gente vai ter o ricocheteio, que a gente fala, né? Essa gota vai bater e voltar, vai ter o escorrimento. Como que vai ser a absorção desse produto, dependendo de como for esse produto, o modo de ação, né? Se é um produto sistêmico, se é um produto de contato. Como que vai ser essa resistência do produto à chuva, que é um teste que a gente chama de rainfastness, né? Quanto tempo, por exemplo, depois de 30 minutos, 2 horas choveu, quanto de ativo vai ficar? Vai ser necessário uma reaplicação? Então,
todos esses fatores, tá? Sei que tem bastante coisa, professor, mas são vários fatores aí no antes, durante e depois da aplicação que a gente tem que realmente considerar para ter uma tecnologia de aplicação. E, de novo, é uma área bastante complexa, né? Porque envolve vários fatores. A pergunta foi bem ampla e você foi bem preciso em pontuar esses fatores, né? Enquanto você estava explicando, eu dei um Google aqui, a ferrugem asiática entrou no Brasil em 2001, né? 2001, 2002. E aí foi a tecnologia de aplicação e os fungicidas que nos permitiram trazer essa segurança. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não. A Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Muito bem, vamos aproveitar o intervalo desse bate-papo para falar do lançamento da série Stewardship no Campo, que vai do episódio 319 ao episódio 322. E para celebrar essa jornada com você, nós vamos realizar um super sorteio. Serão 5 antenas Starlink Mini e um iPhone 17. Para participar é muito simples, você tem que seguir os perfis Mundo Agro Podcast e Rogério A. Coimbra no Instagram. Acessar a postagem oficial do sorteio que está fixada no perfil do Mundo Agro Podcast no Instagram, comentar o que mais chamou a atenção de você nessa série de episódios, usar a hashtag Stewardship no Campo. Olha na descrição aqui do episódio que você vai ver como escreve Stewardship. E além disso, você precisa marcar mais 2 amigos que também vivem o agro. Lembrando que só valem contas de pessoa física com foto real e perfil autêntico. E para ajudar essa informação ir cada vez mais longe, lembre de seguir o Mundo Agro Podcast no Spotify e no YouTube. Nós vamos realizar o sorteio no dia 1º de fevereiro de 2026, lá no Instagram. Participe, acompanhe os episódios da série e boa sorte. Te espero lá. Matheus, vou voltar no primeiro ponto que você falou, que é compatibilidade. No tratamento de sementes, isso é fundamental hoje, né? Dependendo da forma com que a sequência que você faz a aplicação, você pode ter um problema. Se você precisar fazer uma pré-mistura, pode talhar a cauda, gelatinizar. A Syngenta como um todo, ela tem uma recomendação de compatibilidade para com produtos da Syngenta. Ou vocês também têm alguns estudos que colocam outros genéricos ou outros produtos que podem ser misturados como recomendação, ou nós ainda temos que fazer aquele velho e bom teste de compatibilidade na garrafa? Já tem uma predição disso, uma tabela, uma indicação, ou a gente obrigatoriamente tem que fazer esse teste antes de montar a receita e a calda dentro do pulverizador? Legal, excelente pergunta. Sendo bem direta, a resposta principal, né, até como um método de prevenção, o recomendado é sempre fazer o teste de garrafa antes de fazer a aplicação. Por quê? Existem técnicas de aplicação, formas de a gente fazer isso dentro do laboratório, a gente consegue estimar, mas é o que a gente sempre fala, o que vai
impactar ali, influenciar na compatibilidade de calda. Qualidade da água, então se a água daqui vai ser diferente com outra região, o pH dessa água, se é uma água dura, se não é uma água dura, o tipo de formulação, temperatura é um dos principais fatores. Então assim, a gente costuma dizer que são tantos os fatores que podem impactar na compatibilidade, que hoje é quase impossível da gente fazer ali um modelo que você realmente consiga contemplar todos os casos. Por que eu falo quase? Agora que a gente comentou muito, né, com a questão dos dados, da inteligência artificial e tudo mais, a gente tem trabalhado aí ativamente para ter esse banco de dados com pelo menos um indicativo de risco de compatibilidade ou incompatibilidade. Então, por exemplo, tem alguns ativos que a gente já sabe que tem compatibilidade, a gente já consegue passar isso para a equipe comercial, e a equipe comercial, os times de DTMs, passar essa informação técnica para o produtor. Todos os produtos que são lançados, eles são feitos testes com os principais parceiros para a gente garantir, até mesmo uma situação bem concentrada, como que vai ser a compatibilidade desse produto. Mas assim, respondendo bem sua pergunta, recomendação, sempre fazer o teste antes da aplicação, para a gente garantir ele naquela situação, seguir na mesma ordem que você vai seguir no tanque. Como que vai se comportar? Deu algum problema? Altera a ordem. Como que a gente vai seguir exatamente como vai ser no tanque? Até que a gente encontre ali uma qualidade de aplicação, uma qualidade de preparação da calda que a gente realmente busca. São muitos fatores, né, Matheus? Se a gente for pensar só o tipo de água, né, a concentração de sais, o tamanho que é o Brasil é muito difícil. Então, vale a pena fazer o teste no momento e é lógico, né? Lembrando que a gente tem que trabalhar com segurança. Vai fazer um teste na garrafa, tem que ser um frasco, um vasilhame que vai ser descartado, né? Coloca a proporção correta de cada uma das tecnologias, de cada um dos produtos, sempre utilizando todos os equipamentos de proteção individual. Sabe aquela história, é raro, mas acontece? Você chega na fazenda, o cara olha um frasco, ele não sabe o que é, ele abre e cheira, né? Sem dúvida. Isso aqui é um glifosato, não pode fazer isso, né? Então, sem dúvida. Mas esse teste de compatibilidade é algo que você traz para mais próximo da realidade do momento, da temperatura, do tipo de água que você vai utilizar. Às vezes você precisa fazer 2 sequências de aplicação, porque tem produtos que realmente são desafiadores para isso. Mas vamos lá. Matheus, quando a gente fala em agricultura de precisão, isso está muito, muito ativo hoje. Quando eu estava estudando aí lá em Botucatu, né, de 98 a 2002, a agricultura de precisão estava no seu início, e não é o digital que melhorou a agricultura de precisão. Na verdade, ele potencializou, principalmente o uso de ferramentas de georreferenciamento. Mas a gente vê muitos processos de aplicação de taxa variável ou aplicação somente quando precisa. Por exemplo, sensores que são colocados nas barras, que só abrem o bico de pulverização quando vem uma tonalidade de verde ou quando vem um espaço vazio. Como que está hoje a adequação dos produtos para essa condição? Você pode falar assim, Rogério, mas a dose é a mesma, né? Então, se eu fizer o volume para aplicar em 1 metro quadrado ou 100 metros quadrados, vai ser a mesma. Mas, assim como a gente vê na aplicação aérea, a tendência é que o produto mais concentrado, para ter um menor volume, está sendo aplicado quase na sua forma pura. Esse uso da AP, da agricultura de precisão, as ferramentas tecnológicas de GPS, sensores e câmeras, eles têm proporcionado ao agricultor uma economia significativa em termos de custo, mantendo ou até melhorando a eficiência? Mas vamos lá, respondendo então, como que a gente vai atuar nessa parte da agricultura de precisão? Se ela tem um efeito pro agricultor? Tem, sem dúvida nenhuma. Principalmente em quê? Se a gente pega ali, ó, o principal ponto que você comentou, georreferenciamento. Então, isso obviamente não é algo novo, né? A gente ter essa entrada dessa tecnologia nos pulverizadores, tratores, nos equipamentos de modo geral, já trouxe uma precisão muito maior, tá? Então eu diria que um dos grandes fortes, professor, da entrada da agricultura de precisão, sem sombra de dúvida, é o quanto que a gente consegue melhorar a precisão da aplicação também, tá? Em que sentido? A gente evita o desperdício de produto. Essa é a palavra, acho que, principal. E quando a gente fala de evitar desperdício de produto, obviamente tem um impacto no custo, tem um impacto na eficiência ali da aplicação, mas o principal,
vamos dar como exemplo algumas das tecnologias. A própria parte dos GPS e agora com as válvulas, por exemplo, válvulas PWM, que a gente vai ter ali um fechamento bico a bico muito mais preciso, que você tem uma pulsação, ou seja, você com uma válvula PWM você consegue manter a pressão da aplicação sempre constante, não tem alteração de pressão, então você mantém o tamanho de gota sempre preciso, então você já mantém uma qualidade de aplicação melhor. Válvulas de fechamento bico a bico e não por seção, e só nisso daí você já tem uma estimativa de 5 até quase 10% de redução de desperdício de produto por reaplicação. E aí, de novo, isso não é só uma redução de custo do produto, é a qualidade da aplicação, porque é a área que você está reduzindo uma sobreaplicação, então muitas vezes você vai reduzir um risco de fitotoxidez, você vai reduzir um risco de uma sobredose ali realmente do produto, ou em algumas áreas onde vai faltar esse cruzamento, tem mesmo uma subdose, um risco ali, por exemplo, de seleção de populações resistentes. Então você tem toda uma qualidade de aplicação melhor para você conseguir utilizar, tá? Os mapas de prescrição, principalmente, têm evoluído bastante, ou seja, os mapas onde a gente vai fazer o imaginamento ali da área realmente, entender onde a gente precisa fazer a aplicação. Em cana-de-açúcar, por exemplo, controle de folhas largas no final de ciclo, tem bastante aplicação. Então você tem algumas áreas que estão crescendo bastante, mas ainda tem bastante tecnologia para vir, no sentido de quê? De como que a gente transfere isso de uma forma mais automática, que entra muito nos pulverizadores, já com sensores, já com você fazendo isso em tempo real para economizar uma etapa. Então, assim, tudo tem seu valor, obviamente. A gente está falando de precisão de aplicação, e de novo, até trazer um pouco mais no sentido da própria qualidade da aplicação, redução ali de perda de desperdício de produto. Isso tem impacto em custo, em eficácia, em até questão ambiental, enquanto que a gente consegue realmente aproveitar melhor esse produto da utilização dentro da sua área, tá? Que legal. Matheus, esses 2 pontos que você citou, eu acho que isso já resolveria, resolveria não, né? Está resolvendo. A sobreposição. Eu lembro quando, e acho que ainda deve ter, os pulverizadores soltavam uma porção de espuma na lavoura para ficar marcado e o operador vir aplicando. Lembro que uma vez, conversando com com o Pedro Bastos, ele era presidente da BIMAC e também trabalhou, né, não sei se ele ainda está na Jacto, ele veio fazer um evento aqui em Sinop, estava ele e o França Neto da Embrapa, e eu comecei a perguntar para ele sobre telemetria e ele disse o quanto que se ganhou em eficiência quando a gente diminuiu a faixa de sobreposição. Que a faixa de sobreposição são 2 vezes a dose e isso pode causar um efeito tóxico para a planta e muitas vezes, né, perder produto. Então você põe 10 centímetros de sobreposição. Isso aqui, olhando no olho, seria altamente preciso, né? Em 10 mil hectares, quanto que dá de área, né? Então, se você tem um pulverizador, como você disse, que ele fecha bico a bico e ele entende que aquela barra já passou ali em cima, acabou, né? Você vai aplicar o correto. Exato. E se de repente fica uma faixa, e hoje eu vi um vídeo, o pessoal entre Natal e Ano Novo gosta de postar as coisas, né? Um rapaz brincando que tinha uma falha na semeadora, ele falou que aquilo ali era um caminho que ele deixou para os agrônomos andarem no meio da lavoura. E como tinha dado aquela falha, ele foi lá e colocou uma outra linha pertinho da outra, mais para frente, para não perder as plantas. Então ele estava justificando o erro, né? Então se você não aplica um fungicida e deixa uma faixa de meio metro sem aplicar, é a fonte de inóculo que vai contaminar todinha a sua lavoura. Então, por isso, a agricultura de precisão já estaria resolvendo um monte de problema, né? Então, a gente consegue economizar, não desperdiçar produto onde não deve ser colocado, ou sobreposto, ou faltar. E como que é o trabalho? Você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia comentar, você deu o exemplo do fungicida, e a gente costuma brincar no campo que o fungicida é sempre o mais difícil da gente ver, né? Porque quando a gente vê, principalmente os fachada que a gente fala, são sempre os herbicidas. E aí fica muito fácil, vai fazer a dessecação, você consegue ver onde teve a falha. Agora, esse é um ponto-chave, que o fungicida e inseticida muitas vezes você não vê. E aí você vê que o controle não ficou tão eficiente quanto você imaginava, e você às vezes não consegue ter essa visão ali realmente do fachamento, né? De onde que ficou. Mas o herbicida fica muito fácil de você ver essa dificuldade. Aí vem a culpa do produto. O produto não funcionou, a semente não estava com boa qualidade, né? E aí a gente tem que lembrar do capricho, que mesmo você tendo uma Ferrari na mão, você precisa saber manobrar, ligar, acelerar, senão vai dar problema, né?
Isso aí. E aí, Matheus, bom, nós estamos dizendo que a agricultura de precisão, a tecnologia, são ferramentas que trazem muita segurança para quem está aplicando, para o ambiente, para a própria lavoura. Para chegar nos modelos de agricultura de precisão, eu preciso passar por um processo de consolidação de dados, interpretação, modelos e chegar numa palavrinha que hoje muita gente fala, mas poucos têm o real conhecimento, que é a predição. Como que a gente chega nesses pontos, né, para às vezes fazer uma recomendação de aplicação com agricultura de precisão, utilizando modelos de dados para isso? Então, acredito que vocês devem gerar muitos dados na pesquisa, mas devem buscar muitos dados também no agricultor, né, Matheus? Perfeito. E acho que essa palavra-chave aí, quando a gente fala de agricultura de precisão, principalmente pensando nos modelos de predição, são os dados, né, como um todo. Por quê? A gente só consegue construir um modelo de predição, um modelo de previsão, seja qual for, a gente só consegue construir se a gente realmente tiver uma base de dados robusta. Então esse é o primeiro passo, tá? E aí entra um ponto-chave que a gente tem conversado sobre a tecnologia de aplicação, que é uma área que relativamente ela não é nova, ela já existe há muito tempo, mas é uma área que ganhou uma importância muito grande nos últimos anos. É igual você comentou, começou a aparecer uma intensidade maior de fungicida, de doenças, precisando maior tecnologia para aplicação de fungicidas. Então foi crescendo e vindo que o quanto que a tecnologia de aplicação impactava realmente na qualidade de aplicação como um todo. Então o primeiro passo, professor, tem sido gerar banco de dados robusto, tá? E aí a gente precisa ter uma cautela muito grande como a gente gera esses resultados, porque a forma como você gerar esses resultados, se você começar errado nos resultados, nos dados que você está imputando, você já vai ter um problema ali de predição em todos os restantes do seu modelo. Então, para a gente conseguir construir um modelo, a gente tem trabalhado em diferentes modelos, ter uma segurança muito grande nessa aplicação, nessa base de dados que você tem. Se a gente tem uma empresa que ela tem um cuidado muito grande nisso, principalmente se a gente vai gerar alguma informação. Então esse tem sido um dos grandes focos dos últimos anos, tá? Como que a gente gera resultado. Esse é um ponto importante, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer diversos testes, diferentes métodos de aplicação. Como que a gente consegue ter melhor qualidade de aplicação, melhor segurança, risco de deriva, a qualidade da operacional como um todo, né? Até a gente realmente chegar no modelo que a gente consiga validar ele e ter uma confiança dos resultados que vão ser imputados, tá? Mas eu diria que hoje o grande desafio tem sido realmente essa geração de resultados. Por mais que a gente consiga internamente muita informação, muita conexão com o cliente para trazer essa realidade ali do campo, como que tem sido essa realidade. Mas ainda é um ponto que eu diria que em todas as áreas, tá? É uma área que todo mundo hoje está trabalhando para construir e levantar realmente dados como um todo. E quando a gente fala em stewardship, né, na segurança como um todo, você ter a possibilidade de prever ou criar modelos de se vai ocorrer uma deriva, se eu estou numa condição que está propícia à deriva, posso usar eu ia falar coadjuvante, né? Estou pensando em filme. Quais adjuvantes eu devo usar? Porque eu tenho ferramentas hoje, né, Matheus, em que se eu determinar a condição de aplicação, vamos supor que seja uma aplicação corretiva, pontual e urgente necessária. Então eu não vou poder contar com a espera para uma condição ambiental ideal. Eu tenho ferramentas hoje que me permitem usar uma ponta com indução de ar, que aumenta o tamanho da gota e faz ela chegar mais rápido, ou colocar uma cobertura de um óleo ou algum outro polímero, que também faça com que essa gota vença ou rompa esse processo de convecção ou de inversão de camada térmica. E aí, se eu tiver esse modelo de predição, se eu aplicar nessa condição, vai ter deriva. Aí vem a recomendação. Caso precise fazer, a segurança para essa aplicação requer o uso dessa tecnologia. Nós já chegamos nesse ponto? A gente está muito próximo, eu diria, professor, muito próximo, porque a gente já tem uma base de dados, igual eu comentei, que a gente tem trabalhado muito forte. E esse é um ponto-chave, né? Nunca deixar de seguir as boas práticas de aplicação, seguir realmente os modelos ali, seguir as recomendações corretas para aplicação de forma segura. Mas a gente consegue hoje estimar, e aí de novo, né? Principalmente
com essa facilidade que a gente tem hoje de interpretar grande massa de dados, a gente consegue. Por exemplo, desde a parte da formulação do adjuvante, o quanto que a gente tem de redução de deriva com um adjuvante específico, ou que o adjuvante já está dentro da formulação. É tantos por cento, legal. A gente já tem com essa base, com essa bico de pulverização, com esse tamanho de gota, com esse potencial de risco de deriva, a gente já sabe qual que é o risco, por exemplo, desse tamanho de gota, de ele ser arrastado, qual que é a distância. Então, se a gente consegue imputar isso, a quantidade de área que você tem, todas essas informações da condição ambiental, você já consegue fazer isso algumas vezes até em tempo real, tá? Com o próprio programas, com o próprio equipamentos ali de monitoramento de aplicação, fazer essa recomendação. Segue a aplicação dessa forma ou não, tá? E aí entra muito essa discussão. A gente para a aplicação ou não para? E aí esse programa consegue te dar um alívio, vamos dizer assim, nessa tomada de decisão de realmente dar um embasamento técnico, porque, de novo, é o que a gente tem discutindo até agora, né, professor? São muitos fatores que a gente tem que considerar no momento da aplicação, é uma responsabilidade muito grande, um custo grande de contaminação, tem todo um risco ali envolvido. Então, você ter essas ferramentas, sem dúvida, vão te ajudar realmente a ter uma tomada de decisão mais correta. E olha só, Matheus, depois dessa onda, né, de inovações, tecnologias, sem falar dos produtos que são específicos, eu faço uma pergunta para você. Nós ainda precisamos ir lá no pulverizador, colocar o caninho, ou como eu aprendi, né, com o Raitano, com o Ulisses, colocar uma mangueirinha lá, um pedaço de câmara de pneu e medir qual é a vazão bico a bico? E é lógico que deve ter ferramentas hoje mais modernas para isso, né? Mas eu lembro perfeitamente, se eu pegar um bico errado que está desgastado e ajustar a pressão para aquele volume que está em excesso, eu vou fazer uma aplicação deficiente. Se eu pegar um bico entupido, eu vou aplicar mais. Ainda tem que fazer essa aplicação bico a bico ou hoje tem tecnologia que já te diz se isso está acontecendo em tempo real? Temos os dois cenários, tá? Se você for considerar, professor, a realidade como um todo, ela ainda continua, obviamente, como você comentou, tem ferramentas mais atualizadas, então a gente tem medidores de vazão automático digital que você consegue coletar mais rapidamente, você não vai nem precisar colocar a câmera de ar, mas ainda hoje a gente faz muitas inspeções, tá, a campo, utilizando essa mesma metodologia, que, de novo, ela é prática, fácil e rápida. Então, assim, rápido entre aspas, ela talvez demore um pouco mais de tempo, mas ela é prática e ela não tem uma complexidade tão grande. Então, assim, se você for considerar a grande maioria da realidade hoje no campo, ainda utiliza essa metodologia e ela é de extrema importância. Igual você comentou, se a gente tem um bico ali entupido ou um bico que está com um desgaste acima do permitido, a gente vai ter um problema de aplicação ali realmente em todo o sistema, tá? Mas existem sim outras ferramentas aí digitais que a gente consegue fazer essa avaliação. Já existem equipamentos hoje que a gente consegue, praticamente um fluxômetro individual em cada bico de pulverização, então você consegue identificar ali se existe algum problema de entupimento ou então de maior desgaste. Os próprios sistemas de monitoramento do fluxômetro da máquina, se a gente tem um desbalanço ali, por exemplo, está saindo mais do que devia como um todo, né? Normalmente o desgaste ele é muito uniforme na barra, então a gente consegue ter uma estimativa se isso está tendo um problema ou não, já é um indicativo para você fazer essa troca. Existem inclusive equipamentos que a própria gente tem trabalhado no campo, consegue avaliar em tempo real durante a aplicação se está tendo, como que está o fluxo da aplicação, a qualidade da cobertura, como que está esse nível de aplicação. Então, assim, tem ferramentas? Tem. Ferramentas extremamente, vamos dizer, modernas aí para aplicação. Mas a gente não pode desprezar essa ferramenta do dia a dia, porque elas são muito importantes e ainda são aí o braço direito realmente do produtor para conseguir fazer essa calibração. Voltamos na pré-mistura na garrafinha lá, né? Então, são técnicas antigas, mas que tem uma segurança boa, né, para correção. Exato. E quando a gente fala na aferição do que está sendo feito, é lógico, né, que essa ferramenta agora que eu vou falar é uma ferramenta que ela te dá uma visão de como foi feito o processo. Você não tem mais como corrigir. Mas hoje nós temos o sensoramento remoto, nós temos radares além do NDVI multiespectrais, e temos o uso de drones também. Então, se é um herbicida, você consegue ver a olho nu, mas nem sempre na altura do olho você vê isso. Então, você sobe um drone e você já vê. Se você tiver um sistema, uma ferramenta que te dá as visões, né, o sensoramento através de um satélite, você consegue ver a eficiência disso, e muitas vezes está a faixinha lá sem
sem matar a planta daninha, que no outro ano ela vai aumentar muito. A gente está falando de pé de farinha, a gente está falando de vassourinha de botão, né? Que são coisas que hoje já estão dando um trabalho além do que a gente esperava, né, Matheus? Sem dúvida, sem dúvida. E até nesse ponto, existem... A gente não precisa nem tanto tão longe, vamos dizer assim, para um próprio satélite ou um drone para fazer esse monitoramento. Existem tecnologias hoje até embarcadas na própria barra de pulverização que já consegue fazer com uma imagem multiespectral, por exemplo, um NDVI, estimar o nível de vegetação e já fazer um cálculo da taxa ali de aplicação variável. Então a gente precisa aplicar tudo 70 por 80 litros por hectare? Não, você consegue fazer essa variação de acordo com o índice de massa ali vegetal realmente na cultura. Então, de novo, existem ferramentas ali que já conseguem fazer essa calibração, até mesmo da taxa de aplicação muito, muito bem feita, tá? Tanto da avaliação da qualidade da aplicação, como você comentou, até durante ali no momento da aplicação. Bom, durante o momento da aplicação ele regulando, isso eu conhecia. Agora, fazer uma aferição, essa eu não conhecia, viu? Aprendi mais uma, como eu digo que eu sempre aprendo no podcast. Então, legal. Tem sensores ali que conseguem medir como foi feita a aplicação. Que legal, viu? Consegue. O tal do papelzinho hidrossensível, ele vai ficando cada vez mais para trás, né? Vai ficando para trás, mas é a mesma história, a gente volta nas mesmas histórias. Ainda quebra um galho, né? Muito, tanto que a gente vê de utilização de papel hidrossensível, é impressionante, é uma ferramenta muito importante, mas é a mesma coisa. A gente tem aí hoje corantes, fluorescentes, corantes de diversas formas que a gente consegue avaliar a qualidade de aplicação. A gente tem aí sensores onde capta a gota, já vai fazer essa identificação. Então existem sim aí diversas, depois que a gente entrou nesse mundo de digital e tudo mais, a gente realmente abriu uma porteira aí para várias inovações, né? Muita coisa em desenvolvimento para ser consolidado, mas muita coisa nova, que é interessante também, que vem ajudando bastante. Eu fico imaginando a dinâmica do equipamento, um pulverizador autopropelido, independente da marca. Quantos dados nós não conseguimos gerar dali, né, Matheus? Criar um banco de dados, aí entra a inteligência de dados, né? Que um conjunto de dados não utilizado é lixo, é um monte de lixo acumulado. Agora, a partir do momento que você pega um engenheiro que vai organizar esses dados para o cientista poder trabalhar em cima dele, e a partir daí você criar os modelos, que são os dados consolidados, e desses dados consolidados você ter essas equações de predição, isso é fantástico, né? Isso nos traz uma segurança da operação, né? Podendo ser muito mais eficiente de forma mais segura. E outra, eu vou dizer, a essência da palavra sustentabilidade para mim é quando o produtor consegue usar uma tecnologia cujo retorno sobre o investimento paga o uso dessa tecnologia, traz ganhos para ele em produtividade e segurança do alimento que ele está produzindo e no final do dia ainda deixa um saldo positivo de capital no bolso para que ele possa reinvestir, fazer com que as empresas, né, recebendo royalty ou os incentivos possam pesquisar mais para que lá no futuro, quando vier um novo desafio, a gente já esteja armado para poder trabalhar em cima disso e não comprometer a segurança alimentar, né, Matheus? Concordo plenamente. Não, essa definição acho que é perfeita, professor. E eu concordo plenamente também. A gente tem que buscar tecnologias que, como você comentou, né, que sejam acessíveis realmente, né, que tragam esse retorno, mas que realmente tenham esse impacto aí na qualidade da aplicação, na forma como a gente está fazendo, na segurança. Então, tô 100% de acordo, tá? Eu acho que isso é de total importância. De novo, acho que a gente tem movido muito nesse sentido. Muita coisa ainda para ser desenvolvida, a gente está ansioso para ver também todas as novas tecnologias, mas é bastante coisa nova que vem vindo. Vamos aproveitar esse recado para falar para você da Incotec. A Incotec é uma empresa multinacional de origem holandesa com 55 anos de existência. Hoje ela é parte do grupo Croda. A Incotec é pioneira em tecnologia em recobrimento de sementes. Eles desenvolveram simplesmente o primeiro pellet em alface, mas não pararam por aí não. No portfólio da Incotec existem tanto tecnologias para hortaliças como grandes culturas. Em HF são aplicados recobrimentos como a incrustação e a pelletização. Nas grandes culturas, como exemplo o milho e a soja, eles possuem uma linha de polímeros e pós-secantes. Atualmente são líderes mundiais nessa tecnologia.
possuem uma equipe robusta de especialistas multidisciplinares que atuam em várias frentes, desde a pesquisa e desenvolvimento até o suporte na planta do tratamento industrial de sementes. Essa equipe de campo está presente em todas as regiões do Brasil. Então, para ter suporte a uma equipe de especialistas, produtos inovadores de alta qualidade, consistência e comprometimento na data de entrega, entre em contato com a Incotec. O contato você encontra em www.incotec.com. Pensou em TSI de qualidade? Pensou em Incotec. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Eu não sei se te avisaram, se nossa produção, ninguém sai daqui sem deixar um spoiler. Eu vou apertar. E a gente sempre finaliza, né, a última pergunta do episódio é pensando no futuro. Se você pode contar ou não, aí você mexe com seus botões aí dentro da companhia, né? Mas o que a gente tem visto lá no futuro, né? Pode ser o que a Syngenta esteja trazendo, ou o que você vê, né, de avanço, mas qual que é a tendência? O que você acredita que vai transformar a tecnologia de aplicação terrestre, ou mesmo outra, que está próximo, que a gente está muito próximo de utilizar isso, mas hoje ainda não está 100% disponível, e pode ser uma virada de chave, né? Legal. Tem que... uma boa pergunta, tá? Uma pergunta... Fala para mim aí, como se diz, o pipeline, o que a Syngenta vai lançar aí na... Eu tô pensando aqui, o que dá para abrir do pipeline aqui? O que você pode nos contar? Que seja em primeira mão aqui no Mundo Agro Podcast, último episódio de 2025, hein? Legal. Mas, ó... Tô pensando aqui o que a gente consegue trazer, mas assim, sempre tem muita inovação, e o pipeline realmente ele é bem robusto aí de inovação. Mas acho que um dos pontos chaves, professor, que a gente tem discutido muito, e aí que, de novo, que impacta a tecnologia de aplicação, eu acho que passa muito pela formulação. Que, de novo, assim como a tecnologia de aplicação ela começou a ser explorada agora há pouco tempo, o poder da formulação, ela sempre foi assim, é uma formulação sólida, uma formulação líquida, o que tem mais na formulação, sempre foi assim, mais do mesmo, vamos dizer assim. E agora, cada vez mais, a gente tem explorado um pouco mais o potencial da formulação. Já temos as formulações com microencapsulados que já estão presentes no mercado, mas que sempre tem algo a mais que a gente consegue inovar dentro da própria formulação. Então, tudo que a gente consegue anexar junto com a própria formulação, criar aquele pacote ali de produtos, e de novo, como que ele vai ser aplicado, como que vão ser feitas a formação das gotas, ele vai impactar, como que vai ser feito o risco de deriva, a segurança na aplicação, nível até de toxicologia realmente do produto, tudo a gente consegue mexer nesse pacote da formulação. Então eu acho que um dos pontos chaves tem sido realmente até essa transformação da formulação, pensando inclusive na questão do local e como que a gente transforma, né? Obviamente que os detalhes ali a gente realmente não vai conseguir trazer todos os pontos, né? Por enquanto, hein? Por enquanto. Quando for lançamento, vocês voltam aqui, tá? Isso aí. Mas eu acho que um dos pontos chaves tem sido a formulação, e sempre com base nesse pacote de dados que a gente conversou, acho que durante a conversa toda, né, professor? O quanto que a gente consegue extrair de informação do campo, das aplicações, dos testes de pesquisa, da base de dados global, para seleção de um pacote de informação especial, tá? E aí entra junto nesse pacote dessas informações, o que mais que a gente consegue? Então tem produtos, por exemplo, no nosso pipeline, com pontos de pulverização inovadoras, com tecnologias diferenciadas para melhorar a eficiência ali na aplicação, mantendo o nível de deriva quase próximo de zero. Como que a gente consegue manter isso? Então, a gente tem trabalhado aí em diferentes partes, pensando nesse pipeline de inovação, né? Qual que é o próximo passo, realmente para, de novo, você não perder em eficácia, você trazer essa questão do custo, que a gente tem falado muito, mas você ter ali uma boa segurança na aplicação. Então, são alguns dos fatores, tá? Junto trabalhando com empresas de máquina que a gente comentou, como que eu vou fazer a avaliação da qualidade da aplicação durante a aplicação? Ou seja, como que em tempo real eu consigo ajustar se eu preciso reduzir o tamanho de gota, se eu preciso aumentar o tamanho de gota, se eu preciso mexer na taxa de aplicação e fazer isso em tempo real. Isso já são tecnologias que estão sendo trabalhadas aqui dentro. Então acho que esse é o próximo passo, que não acho que vai acontecer em 1 ano, 2 anos, talvez a gente demore realmente tem um tempo de assimilação, mas que são tecnologias que eu acredito que vão ser bastante disruptivas, né? Tanto na aplicação terrestre que a gente tem conversado, do drone, na aplicação aérea, mas que são tecnologias para
de um modo geral, né? De novo, resumindo a minha resposta, tá? Entregar a formulação ali com todo esse potencial inovador que a gente sempre traz na formulação, mas ao mesmo tempo entregar ferramentas para o produtor. Como que a gente vai avaliar se esse produto está sendo bem aplicado e como ele vai ser aplicado? Ferramentas que vão facilitar a aplicação. Eu acho que esses dois pontos resumem bem ali o próximo passo falando em tecnologia de aplicação. E eu acho isso o caminho certo. As máquinas estão melhorando, nós falamos pouco aqui, mas o treinamento do operador, o treinamento do auxiliar do operador, que vai estar fazendo a formulação, tudo isso é importantíssimo, né? A gente tem que lembrar que o treinamento não se faz uma vez na vida e esquece, mas quando você consegue embarcar, Matheus, na tecnologia, no produto, né? Seja hoje uma nanotecnologia ou o que for, que vai ajudar a reduzir deriva, tornar o produto menos tóxico, tornar o produto, às vezes, mais atrativo pela folha. Isso facilita demais, porque você tira o erro humano usando a tecnologia em cima disso. Espero estar aqui para poder ver isso acontecer. Que legal, excelente, viu, Matheus? Que legal. Muito bom. Matheus, muito obrigado. Nós estamos encerrando, e posso dizer que nós estamos encerrando o ano de 2025 com um episódio fechando com chave de ouro aqui, com um baita episódio. A sua facilidade em transmitir a informação de forma leve e informativa é a essência aqui do Mundo Agro Podcast. Prazer em conhecê-lo pessoalmente, né, embora à distância, usando a tecnologia. E quero agradecer, em nome do Matheus Negrisoli, todo o time da Syngenta, todo o time do Seedcare, por mais essa iniciativa em falar em segurança, eficiência, que é o conceito de stewardship nessa série de 4 episódios aqui, que a gente consiga impactar cada vez mais pessoas. Então, antes de me despedir do Matheus, você que está nos vendo aqui, primeiro lugar, um feliz ano novo. Sem você, que é o ouvinte, o telespectador que agora assiste o Mundo Agro Podcast, não tinha por que nós estarmos aqui fazendo isso, gravando à noite, né? E então, o que eu quero é que, em primeiro lugar, você tenha um ano de 2026 fantástico. Continue com o fone de ouvido e com o olho aí na tela, ouvindo e assistindo o Mundo Agro Podcast. Lembre de compartilhar esse episódio. Na hora de mandar a mensagem de ano novo, manda o linkzinho aqui do Mundo Agro Podcast com mais de 300 episódios, 6 anos no ar, levando informação, tecnologia e inovação. Então, muito obrigado por estar conosco nesse ano de 2025, dando o valor que o Mundo Agro Podcast merece. A gente não faz para isso. Eu falo, Matheus, que o Mundo Agro Podcast é o meu terceiro filho, né? Ele dá tanto trabalho quanto os 2 que eu tenho, mas também traz muitas alegrias. E se não for quem está aqui com a gente agora nos assistindo, nos ouvindo, não tem por que estarmos aqui. Então vamos divulgar, vamos fortalecer o agro e vamos, além do Mundo Agro Podcast, acompanhar esse mundo de podcasts que tem aí ligados ao agronegócio. Então eu desejo a você um feliz ano novo, sempre com muita responsabilidade nas festas de final de ano, porque eu quero você aqui em 2026 de novo, ouvindo e participando. Matheus, muito obrigado por passar essa uma hora batendo um papo, falando muito, né? Eu não imaginava como a ciência de dados, o machine learning, as predições estavam presentes, né, no estudo de moléculas e técnicas de aplicação. Eu acho que cabe uma série mais longa sobre isso. E legal. Um grande agradecimento mesmo, e que vocês continuem com essa gana, trabalhando cada vez mais em prol de uma agricultura moderna, sustentável e produtiva. Muito obrigado, viu, Matheus? A gente que agradece, eu agradeço a atenção, né, todo o tempo aí também dedicado, né, em transferir essas tecnologias, informações como um todo, professor. Acho que esse é um trabalho fundamental. A gente veio da academia, sabe o quanto hoje a gente é carente realmente de informações, o quanto a gente precisa de pessoas capacitadas, fazendo esse treinamento, fazendo essa transferência de tecnologia como um todo, né? E pra gente, falando de indústria como um todo, né, é muito importante ter um canal como esse pra gente realmente transferir as tecnologias, porque no final é pra população, é para o agricultor, é pro cliente ali no final, na ponta, né? Então a gente precisa realmente desse canal. E de novo, agradeço a oportunidade por toda essa série, tudo que tem sido compartilhado, tá? A gente fica à disposição também para continuar conversando mais, o que você tiver aí de
de assunto para a gente conversar um pouco mais sobre essa área de tecnologia de aplicação, o desenvolvimento de formulação. Tem uma equipe toda aqui também muito interessada em compartilhar junto com você essas informações, tá? Show de bola. Vamos fazer isso. Bom, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui fazendo o Mundo Agro Podcast acontecer, o ouvinte principalmente, os nossos convidados que não são entrevistados, são convidados participantes que fazem realmente o valor desse podcast. Quero agradecer a todo o time de produção, quem passou por aqui, quem está conosco, o Tiagão na edição, a Juliana, a Gabriela, todo mundo que faz realmente isso aqui acontecer para que eu possa sentar aqui na bancada e gravar. O Marcelão do nosso estúdio aqui, que é o operador da maquinaria. Eu quero também agradecer de forma especial os nossos apoiadores de 2025 e daqueles que vêm desde o começo, a AgroSol Sementes, nosso primeiro e principal, que começou, né, a alavancar o Mundo Agro Podcast dando esse apoio. A Momesso, que está conosco aqui em todos os episódios, se mantendo firme, apoiando, acreditando no Mundo Agro Podcast. A Incotec, que esteve conosco, né, agora nesse ano de 2025. E vou dizer para vocês que estão por aí, viu, Matheus? Tem novos apoiadores chegando e isso faz o podcast se tornar cada vez mais robusto para que a gente possa trazer mais informação. Quem quiser tá aqui junto, participando, manda aí uma mensagem ou no direct ou no e-mail do mundoagropodcast@gmail que a gente faz isso acontecer. Matheus, segurei muito você, vamos lá pro final de ano, embora seja época de safra, a gente não para, mas não uma para. paradinha para comemorar a virada do ano novo, adeus ano velho, feliz ano novo, nós vamos fazer. Muito obrigado, Matheus, um forte abraço a todo mundo, que esse ano de 2026 seja mais do que abençoado. Valeu! Se Deus quiser, obrigado. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.